O Marinho, o Internacional entrou nessa Libertadores, vamos ver até onde dá para chegar, né? Acho que talvez os mais fanáticos colorados falaram, não, vamos ser campeão, mas era difícil imaginar que fosse. Acontece que, no meio do caminho, ele vai na primeira fase, quase se complica na primeira fase. Os últimos jogos da primeira fase foram verdadeiros mata-matas, porque teve que ganhar para se classificar. Se classificou, só que aí sai o sorteio, pega o River. Vai lá e elimina o River. Chega nas quartas de final, pega a altitude do Bolívar na Bolívia. Vai lá e faz o que ninguém tinha feito até agora, que é vencer o Bolívar lá na Bolívia. O time, como disse você no seu destaque inicial, tá virando candidato. Tá virando, certamente, Tironi. E o desenho, esse cenário que tu montaste, é exatamente o que aconteceu. Olha, o Inter no começo da Libertadores, apesar de ter sido vice-campeão brasileiro do ano passado, né? Com o começo da temporada, era impensável que o Inter poderia sonhar com o título da Libertadores. O Inter, mais uma vez, não conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho. É uma coisa que o Inter não vence desde 2016. Sabe? O Inter começou a Libertadores claudicante ali, não conseguia jogar, não conseguia avançar, não conseguia jogar bem, e pegou um grupo bem tranquilo, assim, Metropolitanos, Independiente Medellín, próprio Nacional, uma coisa que um grupo totalmente classificável, assim, o Inter pegou, para não ter grandes problemas, e teve. Mas o fato é que o Inter contra o River, ele ganhou um corpo, assim, entrou em conexão com a torcida de uma forma absurda, aquele jogo de volta do Beira-Rio, com ruas de fogo, o time dentro de campo deu o desempenho, o rendimento que a torcida esperava, sabe? O time foi reflexo da torcida, e esse jogo contra o Bolívar, numa mudança de estratégia do técnico Eduardo Cudê, que tem uma grande participação nessa retomada do Internacional. O Inter com o Mano Menezes vivia um ambiente negativo, vivia um ambiente de muita vaia, muita cobrança, porque o time caiu muito de rendimento em relação ao ano passado. A direção optou por trocar, optou pelo retorno do Eduardo Cudê, que é um técnico que tem uma aceitação muito boa na torcida do Inter, muita gente mesmo gosta do Cudê. Eu costumo dizer que o Eduardo Cudê tem os que amam e os que odeiam, né, na torcida do Inter. Os que amam pelo que ele fez no começo de 2020 e os que odeiam pelo que ele foi embora. A partir da entrada do Eduardo Cudê, o ambiente mudou, a situação, a chave virou, e a partir dessa mudança de estratégia no jogo contra o Bolívar, começando com 3 zagueiros, um posicionamento defensivo, principalmente pelos lados, para tentar evitar os cruzamentos, recheando a área para não ser surpreendido, o Inter consegue essa vitória que catapulta o time a uma nova expectativa dentro da competição. Até a esperança, o Inter começa a se enxergar de uma maneira diferente dentro da Libertadores. Mas daí a gente volta para o fim de semana e tem o Inter a 3 pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vai ser um dilema, vai ser uma dúvida, vai ser um debate que o Inter vai fazer ao longo do tempo, certamente. Contra o Flamengo deve ir com reservas, porque tem o Bolívar ali na frente de novo. Mas é uma situação em que o Inter vai conviver com um dilema, uma dúvida, uma situação a resolver entre jogar com titulares sempre, tentar sair dessa posição incômoda do brasileiro com a Libertadores tão perto. Eu acho, sinceramente, que o Inter se colocou como candidato a partir das oitavas e do início das quartas. Antes não era. Antes era estranho no ninho, que nem eu falei do Pereira. Mas agora o Inter se mostra forte, se mostra um novo candidato a quem sabe brigar por esse título da Libertadores. Ô, Mauro, e o trabalho do Cudê, hein? Que tal? A gente falou bastante do Luxemburgo. O Cudê tá conseguindo levar o Inter na semifinal da Libertadores. Ainda não chegou, mas tá perto. É um trabalho que tem, evidentemente, motivos para elogios, né? O jogo do contra o River Plate em casa, por exemplo, ele pôs o time no ataque, ele foi extremamente arrojado, precisando do resultado. E o Inter já merecia ter se classificado sem disputa de pênaltis, né? Acabou tomando um gol ali, mas criou, teve um pênalti não marcado a seu favor. Agora tem o brasileiro também, né? Que o Inter está muito perto da zona do rebaixamento. E não tem conseguido pontuar, tem ido muito mal, perdeu para o Fortaleza, quase perdeu para o Corinthians. No brasileiro está deixando muito a desejar. Entendo que ele está poupando jogadores, mas ainda assim acho que ele tem jogadores ali para conseguir um pouquinho mais do que isso, né? O time está de forma perigosa se aproximando da zona do rebaixamento. Aí qual é o risco? O risco é você, sei lá, acontece um acidente, sai da Libertadores, nessa fase ou na semifinal, não ganha o título e quando vai ver você está lá 1 ponto do rebaixamento.
ou no Z4. Então acho que tem esse ponto ainda que o Cudê precisa corrigir. O time do Internacional ele tem condições de conseguir resultados um pouco melhores no Brasileiro. Na Copa Libertadores, sem dúvida alguma. A partir do primeiro tempo contra o River, que foi muito bom, segundo não, foi amassado pelo River, e isso até superestimou o time argentino, que é muito caseiro. Muito caseiro. Os resultados do River Plate fora de casa já eram antes e continuam sendo. Nesse domingo mesmo, agora perdeu para o Argentino Júnior fora de casa, fez 1-0. O Argentino, o River virou o jogo e tomou a virada, perdeu por 3-2. Então, o River é um time que fora de casa não tem bons resultados e o Inter soube se impor em casa, foi uma grande vitória. E o primeiro tempo foi muito bom lá no Monumental de Nunes, segundo tempo não. Mas eu acho que a grande questão é o brasileiro, ele tem que pontuar minimamente, né, para pelo menos alcançar uma zona de segurança. Né? E também pensar no seguinte, se porventura ele não ganhar a Libertadores, como é que ele vai disputar do ano que vem? Ele tem que ter um turno inteiro praticamente para se recuperar e brigar por uma vaga. O oitavo colocado, de repente, vai para a Libertadores. Então tem uma missão também do brasileiro. Acho que não basta fazer a boa campanha na Libertadores. Acho que do brasileiro tem que melhorar. Acho que esse é o senão do trabalho do Eduardo Cudê até aqui. Agora, bem melhor do que era com o Mano Menezes. Isso aí é evidente. Então, o Mano Menezes, no ano passado, foi surpreendente, vice-campeão brasileiro, depois voltou ao normal, com um trabalho em que medíocre até elogio.